Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos de Ciências de Dados. Na aula de hoje, nós vamos ver o último capítulo, a última sessão da parte 1. Nós vamos falar sobre o processamento de sensores esparsos. O que nós vínhamos fazendo até então? Até agora, nós vínhamos construindo sinais com base em wavelets, transformados de Fourier, SPD e etc., né? Utilizando largas bases de dados como essa, né? E sensores esparsos, né? Ou posições de sensores esparsos conhecidos, né? Para encontrar vetores esparsos no espaço, então conseguir reconstruir nosso sistema. Nós vimos também aqui, né? Ou seja, aqui construindo uma grande base de dados, a gente consegue fazer um sistema preditivo utilizando, então, por exemplo, encontrando a norma desse vetor aqui com uma base de dados conhecidas, tá? E isso tem funcionado muito bem, né? A gente viu vários exemplos onde isso funciona super bem, tá? Para reconstruir diversas imagens, diversos sensores, diversas situações onde eu não tenho nenhuma informação. Eu tenho apenas uma base de dados treinada que eu utilizei para reconhecimento e aqui, no caso, né, uma base genérica de informações que eu utilizei para e alguns sensores no espaço, tá? Isso funciona muito bem, né? Mas o nosso problema é sempre querer otimizar cada vez mais esse tipo de solução, né? Então, e se a gente tiver uma situação, tá? Por exemplo, em que a gente só quer reconstruir rostos humanos, né? Ou se a gente só quer reconstruir imagens de cachorro, ou se a gente só quer construir imagens de montanhas e etc., né? Será que eu não consigo, então, otimizar esse meu problema construindo uma base de sensores com características específicas, né? Construídos a partir, por exemplo, de um SVD, tá? E, e reconstruir esse sistema, tá? Então, aqui a proposta, tá, é a gente utilizar uma base ainda menor de informações, tá? Ou seja, uma base não genérica, tá? Uma base aqui com informações conhecidas, que seria essa matriz psi, tá? Então, antes a gente tinha esse psi aqui, que era um psi, que era, por exemplo, uma wavelet, uma transformada de Fourier, etc., um SVD que a gente utilizou. E agora a ideia é a gente fazer uma função psi que otimize essa minha solução desse problema, tá? Para isso, então, nós vamos utilizar, né, aqui como base, tá, uma base personalizada, ou seja, uma biblioteca particular com base naquilo que a gente quer reconstruir, tá? E nós vamos também considerar, né, construir alguns sensores aleatórios, e aí observe aqui que a gente já consegue botar muito menos sensores aleatórios do que a gente vinha trabalhando antes para reconstruir esse meu problema, tá? E minimizar então as condições, né, que a gente teria, né, maximizar a eficiência desse método na reconstrução do meu problema, tá? Uh, esse método, tá? A gente vai colocar sensores, né, em locais ideais para resolver esse problema, tá? E vai ser um processo relativamente rápido e escalável para grandes dimensões de sinais, utilizando como, por exemplo, a fatoração que é da matriz que a gente vai ver logo em seguida o que, que é, tá? Mas a ideia básica aqui, né, é a mesma ideia anterior, né? A gente tem aqui uma base, tá? Só que em vez de utilizar uma base genérica, nós vamos utilizar uma base conhecida, com autovetores das imagens que a gente quer trabalhar ou dos vetores que a gente quer trabalhar, tá? E uma matriz aqui de sensoriamento, tá? Que vai produzir, então, né, uma matriz esparsa, aqui no caso, que está representada a partir dessa matriz A. Tá? E aí a gente vai utilizar, né, só para alguns valores e a gente consegue então minimizar essa matriz θ que a gente vinha utilizando anteriormente, tá? Utilizando apenas algumas condições de treinamento que são muito menores do que a gente vinha utilizando anteriormente. Tá? Então, por exemplo, né, como que eu vou construir essa minha matriz de treinamento? Eu vou utilizar ela, né, minha matriz PSI-R, né,
eu vou utilizar ela com base em bibliotecas construídas apenas a partir de informações que eu quero reconstruir. Então, por exemplo, se eu quero reconstruir esse fluxo aqui, tá? Fluxo através de um cilindro, né? Um problema clássico na mecânica dos fluidos, tá? Eu vou utilizar aqui, então, para reconstruir apenas as informações dos autovalores, dos autovetores que eu tenho das minhas informações. Então, aqui no caso, né, meus flow fields, né, que é utilizado no texto, né, que seria a decomposição, né, dessa minha matriz aqui, na sua matriz de autovetores, né, que representa esse problema, tá? Aqui tem um exemplo só de três, né, mas a gente sabe que, na verdade, essa matriz aqui, ela com os autovetores, ela acaba sendo um problema muito maior, né? E aí a gente usa um método simples do ponto de vista computacional, que é o método por escalonamento, que é muito conhecido já. Vocês já fizeram diversos exemplos com isso, né? Na parte da disciplina ali, quando a gente estava fazendo revisão de álgebra linear. Tá? E aí a gente vai fazer a decomposição dos autovetores dessa minha matriz aqui, e eu vou utilizar esses autovetores, então, como base para o treinamento, então, né, para reconstruir aquela minha matriz psi. Tá? E o mesmo pode ser feito aqui, por exemplo, com uma imagem do rosto. Tá? Então a gente vai utilizar essa base de autovetores aqui. Tá? Então, o posicionamento desses vetores esparsos agora, né? Isso aqui seria para fazer a minha matriz psi-R, tá? Que seria composta por esses vetores. E a minha matriz C aqui, tá? Nós vamos utilizar alguns métodos de otimização, tá? Até então a gente estava utilizando basicamente posicionamento aleatório, tá? Para a reconstrução desses meus sensores, né, para identificação das posições, tá? Mas a ideia aqui agora a gente vai utilizar um método, tá, que é para tentar otimizar a posição desses sensores para que eles consigam resolver um pouco melhor o meu problema. Tá? E isso vai ser extremamente utilizado, então, tanto para ponto de vista de classificação, como previsão estimativa de modelagens e controles ao longo da disciplina. Tá? Então, a ideia agora é, em vez de utilizar ali sensores aleatórios, né, a gente tentar achar um método robusto, tá, que busque, então, através de análise combinatória dos meus P e N sensores localizados naquela minha matriz C possíveis no espaço, tá, a gente use algum método, então, para escolher as localizações mais prováveis, tá, de colocar esses sensores, então, e conseguir otimizar esse meu problema ao máximo, tendo o melhor resultado e com o menor custo computacional possível, tá? Tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Tem essa parte do material, tá? Tem um artigo que é muito bom, eu vou colocar ele aqui, compartilhar com vocês como material junto com o material de aula, tá? Eu vou compartilhar dois artigos com vocês junto com o material de aula, tá? Um deles é esse Data Driven Sparse Sensor Placement for Reconstruction, tá? Ele pode ser baixado aqui, tem de forma gratuita, tá? O próprio livro indica esse site aqui, tá? Eu já entrei, é seguro, já baixei, tá? E vou compartilhar com vocês também, tá? E aí, como que isso é feito, né? Então a gente tem aqui, né, a nossa imagem X, tá? E aí a gente vai aplicar um SVD aqui, né? E vai obter aqui os autovetores das faces, tá? Então isso daqui formaria então a minha base de treino, né? Da minha base psi que a gente vai formar, tá? E que ela vai estar composta por uma decomposição ortogonal, tá? Para reconstruir essas faces, tá? Então aqui eu vou deixar para vocês, tá? Tem esse exemplo utilizando a base de treinamento de Yale, ele vai estar ali. E aí eu vou deixar uma tarefa para vocês, depois no final da aula eu falo mais sobre ela, para vocês tentarem então lerem esse artigo, baixarem ele e rodarem o exemplo que ele expõe nesse artigo aqui, tá? Que na verdade é mais ou menos o mesmo exemplo do livro que vocês vão ter que refazer. Tá? E aí o que vocês vão ter que fazer, né? Então aqui a gente tem uma grande base de dados medidos, tá? Supondo que a gente tem aqui diversas faces.
ou que a gente tem diversos fluidos, né, simulações numéricas com fluido e fluidodinâmicas, né? E aí a gente vai ter essa grande base de dados, tá? E aí o primeiro passo, então, seria a gente calcular os autovetores dessa base de dados, tá? Então a gente vai calcular, a primeira coisa seria calcular essa minha matriz psi-r. Então, em vez de utilizar uma transformada de wavelets, por exemplo, ou uma transformada de Fourier, como uma base conhecida, a gente vai, então, criar essa minha matriz aqui com base unicamente nos autovetores extraídos a partir dessa base de dados emitidos. Como que a gente faz isso, né? Tem aqui, né? Tá? Então, aqui, se utilizando SVD, por exemplo, a gente consegue fazer essa decomposição ortogonal, né? E obtenção, então, dos autovetores, tá? E aí, então, a gente vai construir essa minha matriz psi, tá? Lembrando que ela tem que ter aqui, né, as dimensões, se, por exemplo, essa daqui tem MP, essa daqui vai ter que ter PN, tá? Para que a gente consiga fazer essa multiplicação, tá? E aí o próximo passo seria a gente encontrar, então, esses meus pontos aqui, né? Os meus pontos que vão ser diferentes de zero, da minha matriz C, tá? Que seria a localização dos meus sensores esparsos dentro dessa minha base de imagens, tá? Ou fluidos, né? Ou dados, ou etc. que vocês vão criar, de forma que a localização deles otimize o posicionamento, encontrar essas matrizes aqui. Então, por exemplo, essa minha coluna aqui, eu vou multiplicar com essa daqui para obter, então, o posicionamento desse meu sensor esparso, né? Para obter o resultado aqui da minha matriz θ, tá? Isso daí me daria esse valor aqui, tá? Aqui, né, no caso aqui, por exemplo, o próximo ponto de otimização seria esse meu ponto aqui, né? Então eu vou colocar um sensor aqui de forma que eu multiplicando eu obtenho então essa minha segunda coluna de θ, né? E aqui então, terceira, né, eu obteria aqui assim, né? E aí consideraria apenas esses valores então de localização dos meus sensores esparsos, tá? Que seriam onde estariam essas minhas colunas aqui. Tá? Isso daqui, então, multiplicado, né, pelo meu vetor esparso, tá, seria capaz de reconstruir, então, essa minha base de dados medidos y. Tá? E aí o próximo passo, então, né, é simplesmente aplicar essa multiplicação matricial aqui, a gente já vai ver como é que calcula ela, tá? Para calcular, então, a minha função θ e resolver esse problema, tá? Tá? Então, o objetivo aqui, né, é a gente encontrar a primeira coisa, né, seria qual que seria a posição desses meus sensores esparsos de forma que eu conseguisse otimizar, então, essa minha biblioteca PSI-R, né, a minha biblioteca reduzida com meus autovetores do meu problema, tá, pertencente, então, dentro da dimensão dos reais, projetadas, então, nessa minha matriz esparsa, RPIE, tá? Ou seja, dentro dessa matriz aqui, de modo que a inversão do sistema linear dessa equação, tá? Ou seja, se eu inverter ele linearmente, né, a partir de θ e A, eu consiga reproduzir aqui, né, eu consiga resolver, se eu fizer a inversão dessa matriz, eu consiga resolver aqui o meu problema A, tá? E que isso seja o melhor condicionado possível, tá? Ou seja, a gente quer minimizar o número de condições, né, de C vezes psi, que vai ser igual a θ, de forma que a gente possa inverter ela para identificar os coeficientes de baixa ordem da minha função medida y, tá? E o número de condições de matrizes θ vai ser a razão dos seus valores singulares, máximos e mínimos, indicando o quão sensível a multiplicação e inversão essa matriz de erros na entrada. O número de condições maiores indica o pior desempenho na inversão e um ruído e um sinal mais ruidoso, tá? Ou seja, se a gente tiver uma matriz muito grande, isso significa que não necessariamente a gente vai ganhar em desempenho, a gente vai ter um desempenho menor, porque a gente vai estar trabalhando com uma matriz muito maior, tá? E também vai tender a incluir mais ruído no nosso sinal, que é uma coisa que muitas vezes não é desejável, algumas vezes é.
tá? E aí, quando o número de sensores é igual ao posto da biblioteca, ou seja, né, por exemplo, se o meu P for igual a R, então o tetra é uma matriz quadrada. E aí nós estamos escolhendo C para tornar essa matriz mais bem condicionada possível para essa inversão. Tá? Quando o meu P for maior do que R, a gente vai tentar buscar condições que melhorem essa minha condição de que M vai ser igual a θ transposto vezes θ, e ela vai estar envolvida vai permitir que a gente calcule a matriz pseudo-inversa. Tá? Então, é possível desenvolver um critério de otimização que otimize o valor singular mínimo, traçando um determinante de θ, ou respectivamente m. Tá? No entanto, cada um desses problemas de otimização é muito difícil, exigindo uma busca combinatória sobre as possíveis configurações dos sensores. Então, existem vários métodos de otimização aproximados do posicionamento dos sensores, como o GAP-POD, né, que seria a amostragem aleatória, que foi mais ou menos o que a gente vinha fazendo, tá? Ou utilizando modelos de ordem reduzida, Reduced Order Models, né? Muito utilizados também na mecânica dos fluidos e modelagem oceânica. Tá? E mais recentemente, a gente vai ter alguns métodos que são métodos semi-empíricos, tá? Ou empíricos de interpolação, que também permitem a gente ter uma maior otimização para a identificação dessas variáveis aleatórias. Tá? Então, o sensoriamento aleatório, né? Em geral, é um método mais simples, né? A gente pode fazer simplesmente utilizando um gerador randômico, tá? Para estimar os coeficientes de A. No entanto, quando P for igual a R, por exemplo, o número de sensores é igual ao número de modos, e o número de condições é tipicamente muito grande. Na verdade, a matriz θ vai costumar ser numericamente singular em um número de condições de aproximadamente 10 elevado a 16. Ou seja, a gente está fazendo uma superamostragem, como a gente viu na sessão anterior, tá? E aí isso pode ter uma série de problemas que a gente vai, por exemplo, aumentar o ruído e não necessariamente ter uma boa uma reconstrução otimizada. Então, com base nisso, né, o método de sensoriamento de espaço por pivoteamento, tá, ou fatoração QR da matriz de pivoteamento de colunas psi vezes a transposta de psi, fornece uma otimização muito eficiente. O método de pivoteamento QR ele é super rápido de implementar e fornece sensores quase ótimos para ajustar uma base específica de SVT ou POD. A fatoração QR é otimizada para várias bibliotecas de computação científica, incluindo o MATLAB e a biblioteca NumPy, ou seja, vocês não precisam programar, a gente já tem isso daí dentro do nosso sistema. Né? Na verdade, quando a gente calculou SVD, a gente já fez esse tipo de fatoração. Né? O SVD é uma espécie de fatoração que a gente faz, né? Então, e a gente sabe que isso é um método muito mais eficiente do ponto de vista computacional, né? E muito conhecido também. Então, ele já está, né, praticamente todos os códigos que vocês possam encontrar, ele já está programado em qualquer outro tipo, tá? Então, a faturação QR, na verdade, ela nada mais é do que um sistema de fatoração, tá? Onde a gente vai ter o pivoteamento da coluna que decompõe a matriz A em uma matriz unitária. Tá? É o mesmo método que a gente vinha utilizando, né? De triangulação superior, a matriz tipo, a gente vai fazer a triangulação da matriz superior e uma permutação das colunas C, de modo que a gente tem uma matriz A vezes C, CT, que vai ser igual a uma matriz QR, que vai estar fatorada. Tá? Então, o pivoteamento de QR ele incrementa um volume de submatrizes construídas a partir das colunas pivoteadas, estabelecendo uma nova coluna pivô com norma 2 máxima e em seguida subtraindo todas as outras colunas, suas projeções ortogonais sobre a coluna de pivô. Tá? É um método muito simples, tá? E consideravelmente eficiente, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu tiver aqui, né, meu vetor x, tá? Eu vou primeiro calcular o SVD para calcular os sistemas ortogonais,
aqui os autovetores, né, que a gente vai obter aqui com base no SVD, tá? Com base nesses critérios aqui, eu vou escrever a minha matriz psi, tá? E aí eu vou identificar então quais que são as posições que otimizam, né? Esse método QR vai identificar quais que são as posições dentro dessa minha matriz psi que vão otimizar então a localização desses sensores, tá? Então basicamente o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer aqui uma ortogonalização e aí ele vai encontrar o vetor com maior norma e vai botar aqui na primeira coluna, tá? E vai encontrar aqui e vai passar esse vetor para cá. Aí vai calcular qual que é o vetor com maior, segunda maior norma e vai fazer essa inversão, né? O segundo, terceiro vetor com maior, segunda maior norma, né? Seria representante da maior posição, terceiro vetor com maior norma e assim ele vai fazendo, né? E vai transformando então isso aqui numa matriz escalonável, encontrando e otimizando qual que seria a melhor solução para essa matriz, tá? E aí, com base nisso, né, essas posições aqui, tá, como a gente sabe que são matrizes ortogonais, elas vão encontrar quais que são essas posições aqui na minha matriz C, de forma que a gente consiga, então, classificar. E essa minha matriz C aqui, ela vai me dar justamente a posição onde eu vou colocar esses meus sensores nessas imagens. Então, por exemplo, aqui, ó, esse sensor aqui ele está colocado nessa posição aqui. Esse sensor aqui vai estar colocado nessa posição aqui, né? E assim por diante, tá? De forma que a gente conseguiu otimizar, então, com base nessa minha matriz C, a colocação desses sensores nessa minha matriz aqui, tá? E aí, depois que a gente faz essa normatização, né, a gente vai pegando todos os vetores e vai colocando, e a gente vai formar aquela matriz quadrática θ que otimiza, então, a solução desse meu problema, tá? Em MATLAB é muito fácil, tá? E em Python também, tá? Então, o MATLAB já tem essa função, né, de sensoriamento que é, né? Então, a gente vai aplicar essa função aqui e ele vai retornar aqui essa minha posição dos sensores selecionados, tá? E aí a gente vai construir uma matriz C, né? E essa matriz C vai ser né, eu vou fazer quando eu for né, quando eu tiver minha função j, né, ao longo de j, que eu vou fazer um for ao longo de p, da minha matriz P, e aí para todos os pontos que eu vou ter meu pivô, né, selecionados aqui, que vai ser o resultado dessa minha matriz, eu vou dizer que eles vão ser iguais a 1, tá? Então com isso eu consigo escrever a minha matriz C, que vai ser multiplicada então pela essa minha matriz, vai ser vetorialmente multiplicada por essa minha matricialmente multiplicada por essa minha matriz psi R, tá? E em Python é praticamente a mesma coisa, né? A gente vai importar aqui no SciPy, tá? É dentro da função linag, né? E aí a gente vai ter essa função QR, tá? A gente vai fazer justamente esse escalonamento por método de QR, tá? E aí aqui a gente vai ter a nossa matriz C, tá? Criando, alocando espaço, e aí também vai ser praticamente o mesmo comando, tá? A gente vai fazer ao longo dessa minha matriz, né? Do tamanho dela, a gente vai passando e aí todas as linhas que tiverem o meu pivô esse ah, vão ser igual a 1, que vai ser a localização otimizada desses meus sensores, tá? Então, por exemplo, né, se eu tenho aqui, né, uma imagem, essa aqui seria minha imagem original, tá? Eu vou otimizar, né, com base na minha decomposição, então, de autovetores minha imagem, né, as eigenfaces dessa minha imagem, eu vou encontrar qual que seria a localização otimizada desses meus sensores, tá? Aí a minha matriz que seria essa matriz meio disforme aqui, né, que a gente não consegue perceber, tá? E aí, utilizando esse método, tá, a gente vai conseguir apenas com esses pontos da imagem, a gente consegue tentar reproduzir essa imagem utilizando esse método de faturação que tá? E o resultado dela apenas com esses valores, né, me daria uma face mais ou menos assim, tá? Se eu utilizasse o método randômico, tá? Para esse mesmo número de pontos, a gente
teria uma imagem mais ou menos assim, reconstruída, tá? Observe que aqui então é uma imagem muito menos clara e nítida de uma pessoa, tá? Enquanto que aqui a gente tem uma imagem que a gente consegue identificar que é de uma pessoa apenas então com sensoramento nesses pontos específicos, tá? Que foram treinados a partir dos meus autovetores dessa imagem original aqui, tá? E aí então a matriz θ, ela vai ser aqui C vezes πr, tá? Que vai formar aquela minha matriz θ, tá? O meu y vai ser formado então por esse pela minha matriz inversa, tá? E o A aqui, né, vai ser os coeficientes, né, que a gente vai estar estimando, então, do inverso, né, ou seja, passando o θ para o outro lado, né, dividido por y, tá, a gente vai conseguir, então, estimar quem seria essa minha matriz A, tá? E aí as minhas faces reconstruídas, elas podem ser construídas, né, simplesmente eu fazendo πr vezes A, tá? Então, utilizando esses dois métodos, e aí eu consigo calcular, então, para essa figura, né? Ou seja, eu estou reconstruindo esse campo aqui, né? Essa imagem, tá? Simplesmente agora utilizando uma base treinada, tá? Tá? Eu vou deixar vocês fazerem, né, esse exemplo, tá? Não tem isso na biblioteca dos repositórios do GitHub, tá? Mas como construir esse exemplo tá no livro, tá? Então seria o exercício 3.8 e 3.9, tá? Da página 157 do livro Data Driven Science Engineering, Machine Learning, Dynamic System and Control, tá? Que é o livro que vocês já devem ter baixado e lido ao longo desse bimestre. E aí aqui, então, tem esses dois exercícios que eu vou deixar como tarefa e aí, sobrando tempo na nossa próxima aula, a gente vai discutir eles, tá? E aí é bom que a gente consegue tirar dúvidas, tá? E aí, eu vou botar junto, né? Mas tem esse artigo aqui que é muito bom, tá? Do Monar et al. 2018, tá? Tá aqui para vocês baixarem. Eu vou deixar ele também junto com o material da disciplina, tá? E aí, como tarefinha também, eu vou deixar vocês instalarem Rolaris, passar PsySensor, tá? Sensoramento dinâmico, tá? Que está dentro do repositório do GitHub, mas está num outro repositório do GitHub. E ali tem alguns exemplos, tá? Então, se vocês quiserem tentar baixar em Python e rodar esses exemplos do pacote PsySensor, ele tá nesse repositório do GitHub aqui, certo? E aí a gente pode tentar fazer algum exemplo e discutir isso na próxima aula, certo? Tá? Tem o vídeo, né, do Burton, é muito interessante. Ele é um pouquinho diferente do que a gente falou. Na verdade, o conteúdo é igual, mas a abordagem dele é um pouquinho diferente. E aí tem o livro ali que vai dizer diversos como posicionamento de sensores, tem algumas informações extras, né, do ponto de vista de biologia e etc, né, e tem algumas discussõezinhas extras ali que a gente não falou. Então também deixo como recomendação vocês lerem ou assistirem esse vídeo, certo? E agora eu vou gravar a última parte do conteúdo, né, que a gente vai ver, tá? Que vai ser classificação esparsa. Eu vou gravar no próximo vídeo.